Bom dia, pessoal. Como estão vocês? Estou com saudades. Estamos passando por um momento muito difícil mundialmente e, nesse sentido, é importante que a gente mantenha o isolamento social. É importante que nós nos precavemos, que cuidemos da vida de cada um de nós. Não tem preço que pague a vida de uma pessoa. Então, é importante que fiquemos nas nossas casas, mas não vamos deixar de lado os nossos estudos. Nesse sentido, vamos tornar mais ativo as nossas aulas. Organizei um PowerPoint para a gente iniciar o estudo das funções. Espero que possamos ter um belo trabalho. Então, vamos iniciar o estudo das funções. Então, o estudo que a gente vai começar é o estudo das funções. Função é uma relação que vai dentro do conjunto dos reais de A para B, entre dois conjuntos não vazios. Então, eu tenho uma relação de A para B. Como nós estávamos estudando os conjuntos dentro dos intervalos numéricos, aqui eu tenho dois conjuntos finitos, o conjunto A, 1, 2 e 3, e B, 1 e 3. A minha relação, que eu vou chamar de produto cartesiano, de A por B, são todas as possibilidades que eu posso unir o conjunto A com B. Então, eu tenho 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 3. Essas são todas as possibilidades que eu posso organizar com o conjunto A com o B. Poderia fazer duas relações menores, obedecendo uma lei de formação, que no meu caso seria, minha relação 1 seria quando y é igual a x. Dentro desses conjuntos eu tenho apenas o 1, 1 e o 3, 3. Poderia ter uma segunda relação, que é o y é formado por x mais 1. Então, apenas 2 e 3, onde o x pertence ao conjunto A e o y pertence ao meu conjunto B. O que é o produto cartesiano? O produto cartesiano são dois conjuntos não vazios, todos os pares ordenados que eu consigo organizar de A para B, onde o x vai pertencer ao primeiro conjunto e o y ao meu segundo conjunto. Dentro do plano cartesiano, o plano cartesiano é extremamente importante para a construção de gráficos. O plano cartesiano ele é formado por duas retas reais, o eixo x e o eixo y. O eixo x e o eixo y, uma das duas retas é na horizontal, que é chamado eixo das abscissas, e o eixo y, eixo das ordenadas. Esses dois eixos são utilizados para marcarmos pontos, e mais adiante nós vamos marcar gráficos. Então, tá aqui os meus dois eixos. O eixo X, eixo das abscissas, e o eixo Y, eixo das ordenadas. São duas retas reais. Eu tenho marcado aqui alguns pontos nessa reta, pontos inteiros. Mas isso não quer dizer que nessa reta só tenha números inteiros. São retas infinitas. Entre 0 e 1, eu tenho infinitos números. Entre 1 e 2, infinitos números. Eu não sei qual é o número que vem antes do 0, como eu não sei qual é o número que vem depois do 0. O primeiro número que antecede e o primeiro número que vem após o número considerado. Então, são duas retas infinitas que vêm do menos infinito ao mais infinito, do menos infinito ao mais infinito. Certo? E essas duas retas entre elas formam ângulos de 90
graus. Por isso que é chamado sistema cartesiano ortogonal. Essas duas retas dividem esse meu plano em 4 regiões. Essas 4 regiões são chamadas de quadrantes. E elas são calculadas, contadas, no sentido anti-horário do meu movimento. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. No primeiro quadrante, eu tenho os valores onde o x é positivo, porque pega a parte positiva do x, e também pega a parte positiva do y. Então, todos os números que eu considerar aqui, os pontos que eu marcar aqui, o x é positivo e o y é positivo. Os pontos que eu marcar no segundo quadrante vai ter o x negativo e o meu y positivo, que vai pegar a parte positiva do y. Já no terceiro quadrante, os dois valores são negativos, porque pega a parte negativa do x e a parte negativa do y. Assim como no quarto quadrante, pega o x positivo e o y negativo, que é o que eu coloco aqui, certo? Bom, as coordenadas que vou marcar nesse meu sistema cartesiano são pares ordenados. Um par ordenado é formado por um valor do x e por um valor do y. Parece confuso, mas não tem nada complicado. É só a gente compreender como a gente vai marcar. A gente primeiro vai localizar o valor do x e depois eu vou juntar esse valor com o valor do meu y. É que nem uma batalha naval. Eu dou uma ordem de como eu localizo, só que aqui a gente vai trabalhar com x e y. Digamos esse meu plano cartesiano aqui. Eu quero marcar esses pontos aqui. O primeiro valor se refere a x e o segundo valor a y. Então, eu procuro primeiro o 3 no eixo x, 3 e depois o 4. Então, 3 e 4 no y. Onde essas duas linhas auxiliares se cruzarem, eu vou ter o meu ponto. Depois o b. 2 e menos 3 na parte negativa do y. Então, está aqui o meu ponto. O c, menos 2 e 3. Menos 2 no x e 3 no valor do y positivo. Sempre o y se caminha na vertical e o x eu procuro ele na horizontal. Então, menos 5, procura na horizontal menos 5, tá aqui. E menos 2 na vertical, tem que descer, que é na parte negativa. Onde essas duas linhas auxiliares se encontram, eu tenho, então, o meu ponto. Tranquilo, não? Bom, e agora, o que é uma função? Função é uma relação de dois conjuntos não vazios, não vai existir relação de conjuntos vazios, onde cada elemento do primeiro conjunto vai estar relacionado a um único elemento do conjunto B. Vamos ver essa ideia de função no cotidiano. No consumo, quantidade de pães. Se eu comprar um pão, eu vou pagar R$ 1,81. Se eu comprar 2, R$ 3,62. Existe uma relação aqui. Qual é a relação? Para a quantidade de pães que eu comprar, eu tenho que multiplicar pelo valor de um pão. Então, o preço é função da quantidade de pães que eu for comprar. Eu tenho uma variável independente, que é a quantidade de pães, e a variável dependente, aquilo que depende do valor que eu vou pagar, depende dos pães. Então, a variável dependente é o preço a ser pago. O preço que eu vou pagar depende da quantidade de pães que eu vou comprar. Na geometria, a medida dos lados, o perímetro vai dependendo do valor do lado que eu tiver. Então, minha variável independente é a medida do lado, onde a variável dependente vai ser o meu
perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Aqui eu dei o valor de algumas medidas de lados. Na meteorologia, eu tenho 6 dias e cada dia tem uma temperatura média diferente. Então, a temperatura média é em função do dia que eu estiver considerando. O contrário não é verdadeiro. Se eu pegar a temperatura, cai direto naquele dia, nada está associado. Então, a variável independente é o dia do mês e a variável dependente será a temperatura média. Claro que ao longo do dia eu tenho várias temperaturas, por isso que eu chamo temperatura média do dia. Ideia de função no cotidiano. Dadas as variáveis x e y, dizemos que a variável x é a minha variável independente e o y é a minha variável dependente. É aquilo que depende. O y sempre vai depender do que vai acontecer com o meu x. Definição matemática de função. 2 conjuntos A e B não vazios, A e B não vazios, vai ser uma função se para cada elemento de A estiver associado a um único elemento em B. Então, cada elemento de A está associado a um único elemento em B. Não importa que esses dois estejam indo para o mesmo elemento, não importa. Ele só pode estar saindo daqui para um único elemento. Então, se eu analisar essa mesma figura de antes, o que eu vou ter? O conjunto A vai ser o meu domínio da função, o conjunto B é o contradomínio, e os elementos que estão recebendo ligações de A vão ser chamados de imagem. Em uma linguagem mais simples, eu poderia dizer que o domínio é o conjunto de partida, é de onde partem as flechas. O contradomínio é o conjunto de chegada, é onde chegam as flechas. E a imagem são os elementos que recebem flechas. Poderá ser todo o conjunto, dependendo da situação. Agora, quando é que uma relação não é uma função? Olhem bem, o que está acontecendo nesse primeiro exemplo? Eu tenho 3 elementos, o 0 está associado em alguém, está associado ao 0, ok. O 4. O 4 está associado a 2 elementos diferentes. É uma relação? É uma relação, mas não é uma função. Por quê? A regra para ser uma função é que cada elemento de A deverá estar associado a um único elemento em B. E o 4 está associado a 2. Então, isso aqui não é uma função. Nesse caso aqui, também não é uma função. Não pelo mesmo motivo do primeiro. Não é uma função por quê? Porque tem um carinha aqui no A, o 0, que não está associado a ninguém. Essas são as duas situações para que uma relação não seja uma função. Eu ter alguém aqui estar associado a mais de um elemento aqui e ter alguém aqui que não esteja ligado a ninguém. Então, para uma relação ser uma função de A em B, cada elemento de A deverá estar associado a um único elemento em B. Quando trabalhamos com funções, a construção de gráficos é muito importante. Podemos dizer que, como vemos nossa imagem refletida no espelho, o gráfico de uma função é o seu reflexo, que é o que a gente pode ver aqui, ó. Se eu olhar aqui, se eu me olhar no espelho, isso aqui é o meu reflexo. Então, a representação de um gráfico é extremamente importante e a gente precisa ver como a gente vai trabalhar isso mais adiante. Bom, agora se tratando de uma função, vamos seguir o seguinte passo. Vamos ver como é que a gente marca um ponto no meu sistema cartesiano.
A gente escolhe valores para o x, depende se eu tiver a função, e depois se encontra os pares ordenados. Vamos ver como é que se procede. Então, digamos que eu tenha essa função. A função é y igual a x mais 1. Montaremos uma tabela com os valores de x. Esses valores de x eu escolho aleatoriamente, tá? Eu vou escolher, digamos, eu quero o 0, quero o 1, o 2 e o 3, tá? Então, eu vou substituir os valores no lugar do x. Então, eu escolhi o menos 1 também. Então, eu vou colocar aqui, menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, o meu par ordenado é menos 1 e 0. Quando o x for valer 0, vou substituir ele aqui, ó. Então, vai ficar 0 mais 1 é 1. Então, o meu par é o número que eu escolhi e a resposta, 0 e 1. Depois, 1 e 2. 1, 1 mais 1, 2. Quando for 2, 2 mais 1, 3. Quando for 3, 3 mais 1, 4. Então, os valores de x eu escolho e os valores de y eu vou calcular de acordo com os valores do x. Esses valores que eu escolho aqui são aleatórios. Normalmente, a gente escolhe valores próximos do zero. De preferência, 2 valores negativos, 2 positivos e o 0. Depois de escolhido esses pares, eu vou marcar eles no meu sistema cartesiano. Coloco os números na reta e vou localizar. Menos 1 e 0. Menos 1 no x, 0. Quer dizer, eu tenho que andar 0 unidades na vertical. Então, o número vai ficar parado aqui. 0 e 1. Achei o x. 0, tem que caminhar uma casa na vertical. 1. Depois, 1 e 2. 1 e 2 casas na vertical. 2 positivo é para cima. Se fosse negativa, eu ia descer. 2 e 3. 2 e 3 casas para cima. 3 e 4. Estão marcados os pontos dos pares ordenados. Então, agora nós vamos praticar. Lembram lá no início do ano, que eu já pedi que vocês providenciassem, folha quadriculada. Nós vamos agora, então, usar essa folha quadriculada, que ela facilita bastante o nosso trabalho, porque eu já vou ter as linhas auxiliares no meu plano cartesiano. Então, eu quero que vocês localizem numa folha para me entregar os pares ordenados. Vocês vão traçar naquela folha quadriculada um eixo X e o Y. E vão marcar os pontos do jeito como nós marcamos lá no início. Aqui, ó. Vocês vão traçar uma linha, vão escolher uma daquelas linhas da folha quadriculada, vão traçar o eixo X e o eixo Y. Vão marcar os números inteiros entre as divisórias que eu vou ter lá. E aí, vocês vão marcar aqueles pontos que eu escolhi, tá? Quero que vocês marquem esses pontos. No segundo exercício, eu quero que vocês respondam em quais quadrantes estão localizados esses pontos. Apenas me dizer se está no primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, ok? Depois, Ana desenhou o triângulo determinado pelas coordenadas dos pontos cartesianos. Eu quero que vocês marquem esses 3 pontos lá no plano cartesiano, na folha quadriculada. Marquem esses pontos. Unam esses pontos de A para B, de B para C, de C para A. E vocês vão ter um triângulo. E eu quero que vocês calculem a área e o perímetro. Como é que se calcula a área de um triângulo? Vocês devem se lembrar isso lá do fundamental. Base vezes altura dividido por 2. Como é que é o perímetro? Soma de todos os lados. Depois, os pontos 2, 3, 5, 3, 2, 7 também são vértices de um triângulo retângulo. Quero saber qual é a área dessa figura. Todos esses exercícios vão fazer lá na folha quadriculada
que vocês vão me entregar. Questão 5. Determine os números reais A e B, de modo que esses dois pontos sejam iguais. Quem me determina o ponto é a vírgula que vai me separar quem é o x e quem é o y. Então, o meu x aqui é 3a menos 2b. Então, o x daqui vai ter que ser igual ao x daqui. Assim como o y daqui igual ao y daqui. Vai acabar aparecendo um sistema que vocês deverão resolver. Questão 6. A tabela a seguir se refere a uma função definida. Aqui vocês têm a lei. Determine os valores de A, B, C, D, E, F e G. Lembre, vocês têm os valores de X. Aqui vocês têm, ó, o X vale 1. Então, vocês vão colocar lá 3 vezes 1, 3 mais 5 vai dar 8. Então, eu já sei que o meu A vale 8. Aqui é o contrário, aqui vocês têm o valor do Y. Então, substituam, coloquem aqui o 11, descubram o X. E assim os outros. Verifique se as tabelas a seguir definem uma função ou não e justifique sua resposta. Lembrando, o que é uma função? Função é uma relação onde cada elemento de A, que no caso é X, deverá estar associado a um único elemento em B, que é o meu Y. Se isso acontece, é uma função, se não, não é. Aí, na letra B é a mesma coisa. Cada elemento de A deverá estar associado a um único elemento em B. Tranquilo? Muito bem. E, por fim, vocês têm algumas atividades do livro, parte 1, que nós estamos trabalhando. Na página 48, do 1 ao 3, e na página 52, do 4 ao 14. Bom trabalho, tenho certeza que vocês têm condições de resolver isso tranquilamente. Certo? Qualquer dúvida, no retorno a gente esclarece. Bom trabalho, pessoal. Até breve. Beijos.